Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: é preciso voltar. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. 30 de março de 2026. Te agradeço, Pai, por esse momento. Te apresento todos, resolve as causas. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: é preciso voltar. Tive como referência bíblica esse versículo 5 de Apocalipse, capítulo 2, onde aqui, nessa revelação do livro, em Apocalipse, João tem a visão de uma das 7 igrejas da Ásia. Essa aqui é a igreja de Éfeso. E fala exatamente para que essa igreja se lembrasse de onde ela parou a caminhada, de onde ela caiu. E é sobre isso que eu quero falar. Como é que está a nossa vida espiritual hoje? Será que somos os mesmos crentes, os mesmos cristãos de 1 ano atrás, de 10 anos atrás, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás? Ou estamos cada dia mais distantes de Deus, frios? Eu escolhi criar como layout, como imagem ilustrativa para essa mensagem, como eu sempre procuro criar de acordo a mensagem que o Espírito Santo me dá por dia. De segunda a sexta eu criei aqui uma imagem com um casal na sala de sua casa, no conforto do seu lar, diante de uma TV. Tem ali a moça, a jovem, a senhora, com o celular na mão, certamente muito entretida, com entretenimento de redes sociais. O homem e o marido, até em outro sofá, distante dela, dormindo mesmo, literalmente, no sentido físico. Então aqui a gente vê que falta aquele compromisso de a leitura bíblica, está ali como prioridade, oração, conversa, diálogo, enfim, alguma coisa que desse fruto espiritual. Tá todos dois aqui voltado para o campo da materialidade. Então isso torna-se um distanciamento de Deus. Então tem sinais quando esse distanciamento começa a ser parte de nossa vida. Existem sinais, existem as causas, tem aquela parte de como a gente fazer para voltar a sermos o que éramos antes. Então, sinais é falta de oração, é o desinteresse pela palavra de Deus, pela leitura, é aquela frieza espiritual, em detrimento de você fazer coisas para Deus, você está fazendo coisas para a sua própria satisfação carnal, como, por exemplo, perdendo tempo com outras coisas. Não estou falando que as redes sociais elas não têm um lado positivo. Por exemplo, agora está tendo um lado positivo, que eu estou falando do Senhor Deus para você. E você pode fazer outros usos de outros meios que também são positivos, mas existem outros que são danosos. Então, quando a gente coloca prioridades que são erradas, isso também são sinais de que estamos vivendo uma vida distante de Deus. Quais são as causas? É um pecado não confessado, é uma vida ocupada demais, é a falta de vigilância, é a influência com o mundo, a gente se envolve demais. Tudo isso vai se tornando um afastamento, e isso gradualmente, tá? A gente não chega assim de supetão, muda, vira o disco, É aos poucos, de forma gradual, começa bem devagar, quase imperceptível. Mas tem um jeito. E como voltar? É se arrepender de uma forma sincera, retomar a oração, aquele fervor na oração, buscar ler a palavra de Deus e meditar, aproximar-se de Deus em santidade. Então, a gente vê que Deus não vai se afastar nunca da gente.
Nós é que nos afastamos de Deus. Então, Deus chama a cada um de nós para voltarmos. Ainda há tempo. Essa é a palavra final que eu quero deixar para vocês. E é possível a gente recomeçar. Marque esses versículos que eu vou dizer aqui agora. Tiago capítulo 4, versículo 8, quando ele fala de chegarmos a Deus novamente. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, fala exatamente daquela pessoa que deixou o primeiro amor para voltar. Isaías 59, versículo 2 diz que o que faz separação, aquele muro de separação entre Deus e nós, é exatamente a iniquidade, é o pecado. A gente deve deixar isso. E por fim, a gente deve evitar conservar em nós o esfriamento do amor, porque é isso que está acontecendo. Jesus falou sobre isso. Mateus capítulo 24, versículo 12. Então, gente, queremos hoje, eu, nessa representação aqui, em nome de todo o canal, que é composto apenas por mim, mas em primeiro lugar pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós queremos que essa mensagem venha impactar a tua vida. Venha fazer com que você, a senhora e o senhor, se despertem. A oração da madrugada, a oração da manhã, a leitura bíblica diária, o louvor, aquele que você cantava quando estava lavando a roupa, os pratos, você, cidadão, quando ia para o seu trabalho, de carro, de bicicleta, caminhando, no coletivo, Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim. Então vamos voltar, a tudo aquilo que a gente acha que deixou de fazer para Deus, tá certo? Teremos uma vida mais produtiva espiritualmente falando. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé Gomes.